E aí pessoal, beleza? Tranquilos? Bom, na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre movimentos messiânicos e banditismo social. Vou começar falando com vocês sobre movimentos messiânicos. E aí vai uma definição, anota lá. Movimento messiânico é o quê? Movimento de caráter religioso em que se acredita na interpretação de forças sobrenaturais para a salvação de grupos que se encontram em situação de vulnerabilidade ou de extrema dificuldade no caso, tá? Depois a gente coloca aí na definição, coloco aí no bem bonitinho para vocês, tá bom? Então o movimento messiânico vai ter alguns fatores importantes, entre eles um líder, tá? Os movimentos que nós vamos falar hoje é o movimento de Canudos e o contestado. No movimento de Canudos nós temos um líder aqui, Antônio Conselheiro. O Antônio Conselheiro será líder desse movimento. Eu costumo dizer que em história nada acontece por acaso. Existem inúmeros contextos sociais que vão culminar nesse processo onde vai haver determinada transformação. Beleza? Então vamos lá. O contexto disso aqui, uma crise, né? Olha só a data, 1896, 1897, tinha acabado de acontecer o quê? Isso, proclamação da República. Aí, mandou bem. Wes, mas também tinha acontecido um outro rolê. O quê? Fala aí pra mim. Abolição da escravidão, pode crer, aí lembrei, vamos lá. Então vamos lá, uma crise política, por quê? Uma transformação de uma monarquia para uma república. E dentro dessa nova república, uma constituição que ainda o pessoal não estava entendendo muito bem, né? E os dois primeiros governos, a gente vai lembrar que vai ficar conhecido como República da Espada. Ou seja, a intervenção direta de dois generais, né? Desculpa, pessoal, desculpa, generais não, é senhor Marechal, bem lembrado, marechais, né? Marechal Deodoro e Floriano Peixoto, né? Essa República da Espada aí, então, vai ter uma forte intervenção nas regiões ali, né? Do ponto de vista até de um certo, uma questão ditatorial, beleza? Então isso aqui vai ser uma crise política nesse processo. Crise econômica, a crise do encilhamento, aquela política econômica de empréstimos, de altos empréstimos que acabou dando problema, né? A gente já falou um pouco sobre isso já, essa crise econômica por conta do encilhamento. E também uma crise social. Por quê? Olha só, eu acabei de fazer o processo de abolição da escravatura. Mas e esse negro que acabou de sair dessa abolição? Ele tem terra? Não, ele não tem terra, não foi destinado terra para esse cara. Ele tem emprego? Também não, ele vai trabalhar com subempregos, tá? Então basicamente você tem uma crise social, onde esse cara não tem para onde ir, não tem muito o que fazer e acaba passando fome, então ele precisa se organizar de alguma forma. Beleza? Então vamos lá. Então como eu disse anteriormente, o Antônio Conselheiro, né? Ele era um comerciante e também um peregrino, né? Ele vai ter essa força messiânica junto a esse pessoal, vai fundar a comunidade de Belo Monte, que vai ficar conhecido como Arraial de Canudos também, tá? Essa comunidade vai ser composta por quem? Sertanejos, indígenas e escravos recém-libertos. Então aí, o que acontece? Nós temos um local formado com uma ideia, como se diz assim, messiânica, né, para acolher essas pessoas que estavam passando uma determinada dificuldade social. Beleza? Então vamos lá. Agora vamos falar um pouco sobre o conflito, tá? O conflito vai se dar com algumas justificativas. A principal delas, tá, é que o movimento seria uma revolução monarquista, visto que o Antônio Conselheiro, ele era monarquista, ele ainda não havia aceitado o processo de, olha, a separação entre Estado e Igreja, isso é pecado, então essa república ela é um pecado segundo a visão de Antônio Conselheiro. Mas longe disso, ele não queria fazer essa revolução, ele estava tentando construir uma outra igreja lá em Belo Monte, né? E comprou uma quantidade X de madeira lá que o pessoal não entregou. E eles foram, de certa forma, cobrar o preço. E aí vão sofrer 4 tentativas de invasões, tá? São 4 expedições armadas aí, em nome do governo republicano, para conter o Arraial de Canudos, o perigoso Arraial de Canudos, tá? E 3 delas serão derrotadas e na última eles serão derrotados. Importante aqui, ó, devido à brava resistência, muitos desses caras que se entregaram, se renderam,
acabaram sendo executados a sangue frio pelos soldados, tá? Então, basicamente, nós temos aí essa questão. Detalhe importante, uma dica de livro aí, Os Sertões. Dê uma olhada nesse livro aí, muito bacana. Uma música também, para quem curte música, o Rapa, tá? Tem uma música do Rapa que agora eu não lembro o nome, depois eu coloco aí no vídeo aí, tá? Beleza? Vamos lá. Outro movimento messiânico contestado. Enquanto esse se deu no nordeste do país, esse vai se dar no sul do país, na divisão entre Santa Catarina e Paraná. O contexto vai ser um conflito também socioeconômico por disputa de terras. É importante dizer que estavam querendo fazer uma ferrovia que iria de São Paulo ao Rio Grande do Sul, uma empresa estadunidense, e vai levar uma galera para lá para trabalhar nessa ferrovia. E muitas dessas terras terão que ser desapossadas, né? As pessoas que moravam ali terão que ser retiradas do local para que essa ferrovia passasse ali. E essas pessoas que foram retiradas desse local, elas também começam a ficar, como se diz assim, sem estrutura social, assim como em Canudos aqui, e começam a seguir um determinado líder. Quem? Um monge chamado José Maria, tá? Detalhe importante, a partir do momento que essa ferrovia é concluída, esses caras que foram para lá para trabalhar, eles ficam sem estrutura, sem local para ir, e começam a seguir esse monge. No entanto, por conta dessa disputa por terras, eles começam a ser perseguidos pelo general Setembrino de Carvalho, que vai matar aproximadamente aí 10 mil pessoas. Beleza, gente? Essa foi uma breve aula aí falando sobre os movimentos messiânicos. Daqui a pouco eu volto falando sobre banditismo social. Beleza, vamos lá. Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre banditismo social. E o que vai ser o banditismo social? Bom, tem aqui mais ou menos um mapa mental aqui para a gente finalizar essa aula. Vamos lá? Então, segundo o historiador britânico Eric Hobsbawm, é um conjunto de práticas que não podem ser classificadas, no caso, como ato de delinquência ou fora da lei. E geralmente vai ter como exemplo um líder, né? E que vai lutar, né? Contra o poder estabelecido e contra injustiças sociais. A gente vai perceber que os exemplos que nós vamos utilizar aqui agora, falando do cangaço principalmente no nosso país, né, no início ali do século XX, existem historiadores que acreditam que realmente o cangaço foi uma forte referência do banditismo social e que realmente, como se diz assim, pegavam ali dos ricos e distribuíam aos pobres. Em contrapartida, existem historiadores que dizem que não, que foi apenas um movimento violento que atacava toda e qualquer população, independente da questão social. Tranquilos? Então vamos lá. Aqui, para a gente entender, principal, como eu disse anteriormente, exemplo banditismo social no Brasil, cangaço. O que é o cangaço? Bandos armados e nômades, que viviam de um local para o outro, principalmente ali na região Nordeste, beleza? Tá bom. O primeiro grande líder, né, do cangaço foi o Antônio Silvino, considerado aí o governador do sertão. Mas quando a gente fala em cangaço, logo a nossa cabeça já fala assim, pô, tem um outro cara aí, você tá maluco, tá falando Antônio Silvino, você não tá esquecendo de ninguém não? Ah, verdade. O apogeu do cangaço vai ser entre 1925 e 1935. E quem vai comandar esse período aí será um cara chamado Virgulino Ferreira da Silva, também conhecido como... Lampião, sabia que você sabia essa. Lampião, Maria Bonita, galera toda ali que comandava esse cangaço aí, beleza? O Lampião ele vai conseguir se deslocar de um local para outro, sendo perseguido, mas ao mesmo tempo ele vai conseguir fazer grandes façanhas, aonde o nome dele vai ganhar, como se assim, grande destaque no centro da mídia nacional, São Paulo e Rio de Janeiro. Principalmente porque junto com ele existia um fotógrafo, conseguiu fotografá-lo ali em algumas experiências. Existem inúmeros questionamentos em relação à conduta de Lampião. Inclusive recentemente, eu não lembro de que universidade que é, mas depois eu vou ver se eu consigo colocar aqui no vídeo, um julgamento de Lampião, se ele foi culpado, se ele foi inocente, fizeram numa faculdade, se não me engano, de Direito isso aí.
mas bem interessante, tá? Pra gente entender. Então, amado, odiado, herói, vilão. Então, o Lampião sempre despertou essa curiosidade nas pessoas. Ele foi capturado e executado em 1938, né? A cabeça dele foi exposta em uma feira, tá? E isso aí é uma questão, uma outra história que necessita um capítulo específico aí para falar especificamente do Lampião. Bom, nós tínhamos aí coiteiro e volante. Ué, o que são isso aí? Coiteiro eram pessoas que viviam naquela região, né, que ajudavam os cangaceiros, né, escondendo, com alimentação, ou com, sei lá, com qualquer que fosse o insumo ali, para que eles continuassem nesse trabalho aí. E o volante, as volantes em si, eram as expedições militares que corriam atrás desses cangaceiros. A título de curiosidade, né? Depois a gente vai fazer mais algumas aulas aí para tentar esclarecer melhor herói ou vilão. A gente tenta mais pra frente falar sobre isso. Beleza, gente? Um abraço, espero que vocês tenham curtido. Vamos que vamos!